Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do curso Android Hacking Pro. E na última aula, a gente começou a utilizar essa ferramenta aqui, chamada Sexploit, uma das ferramentas mais interessantes de rede que a gente tem aqui no nosso NetHunter, no nosso celular com root. E eu passei com você algumas funções principais que ele tem, algumas funções de rede, né, que você faz nos dispositivos. Eu te ensinei a configurar ele também, você rodar o Service Inspector para a gente identificar os serviços que estão rodando no computador, no dispositivo, no caso, que você esteja atacando. Nessa aula aqui, a gente vai focar na função de main in the middle. Nessa função aqui, deixa eu abrir o nosso algum dispositivo, nessa função de main in the middle. Então, a gente tem várias funções aqui que a gente pode fazer na nossa rede. Desde pegar senhas, redirecionar pessoas, quebrar conexão, trocar as imagens, várias coisas aqui que a gente vai fazer de ataques. Então, vamos lá. Primeiramente, a primeira coisa que você precisa fazer quando você vai utilizar a função de main in the middle é você saber o alvo que você vai atacar. Então, qualquer coisa que a gente for fazer no Sexploit também, você precisa saber o alvo que você vai atacar. Por exemplo, se esse alvo ele é um computador, se ele é uma câmera, o que ele é? Porque esse alvo que você vai atacar, ele depende, ele tem funções diferentes, cada um. Por exemplo, a função de main in the middle, ela só vai ser disponível em alvos que podem acessar a internet. Por exemplo, o computador. Por exemplo, a gente tem uma função aqui que a gente consegue redirecionar o site da pessoa. Caso você tente fazer isso em uma câmera, não vai dar certo. Você precisa fazer isso em um computador, atacando um computador, porque aí, quando esse computador for tentar acessar algum site, ele vai ser redirecionado. Então, eu vou utilizar um computador para testar aqui. Eu estou com um computador aqui e esse vai ser o nosso alvo que a gente vai atacar. E um cenário interessante que a gente poderia ter é como se esse computador fosse um computador que está na rede, seria um computador de um caixa. Falando de novo, que eu mudei pra tela, eu esqueci. Ah, tá, beleza. Nessa daqui? Pode falar. A gente vai usar esse computador. E a gente vai utilizar esse computador aqui para ser o nosso alvo que a gente vai atacar. Imagina um cenário que você está em algum local e esse local tem um computador, desde um computador rodando algum caixa, algum computador de algum funcionário, de alguma coisa, a gente tem um computador. E a gente vai utilizar as funções de main in the middle para interceptar a conexão desse computador. A gente vai fazer isso na prática. Então, vou aproveitar que eu estou no computador também e eu vou explicar de uma forma um pouquinho mais desenhada o que a gente vai fazer. Então, eu estou aqui na tela do meu computador, eu estou com o Paint aqui aberto e eu vou meio que explicar como que seria a conexão que a gente está tendo aqui, né? Esse daqui é o roteador do nosso estúdio, o roteador que está fornecendo a internet aqui, que está o meu celular e o meu computador conectado. Esse daqui é o computador que a gente vai atacar, que é o computador que eu estou desenhando essas coisas. A gente tem um computador aqui, no caso o notebook, está desenhando um notebook aqui. Ó, vamos lá, a tela dele, pronto. O objetivo é explicar, não ser um desenho bonito. E aqui a gente tem o nosso celular hacker, o nosso arsenal aqui. E quando um computador ele acessa algum site, por exemplo, google.com, ele vai fazer uma conexão no roteador. Um pacote vai ser enviado para o roteador. Ele vai enviar o pacote para o roteador perguntando, eu quero o google.com. E aí o roteador, ele vai lá e vai fazer essa requisição lá na internet, pelos cabos de fibra ótica que estão em algum lugar. Ele vai fazer essa requisição lá na internet e vai entregar um outro pacote para o nosso computador, devolvendo a resposta. E o que o nosso celular vai fazer nesse ataque de main in the middle é interceptar desde a conexão que está sendo enviada para o roteador ou a conexão que está voltando. Porque esse celular ele também está conectado no roteador. Ele também pode ver as conexões que estão acontecendo. Então, alguns ataques, por exemplo, o ataque que você vai conseguir redirecionar o usuário. Ele talvez seja feito, por exemplo, o computador ele vai acessar o roteador, vai pedir o google.com. Google.com. Então, ele vai enviar esse pacote, fazendo essa requisição. E aí, o roteador ele vai lá, ele vai fazer a requisição, pegar todos os dados e vai devolver para o nosso computador. Mas aí, no ataque de main in the middle, a gente vai interceptar essa conexão, nosso celular vai vir aqui, quebrar essa conexão e vai trocar o site, talvez. Nesse ataque de trocar o site. Vai mandar ele para o YouTube, por exemplo.
Então, ok, essa seria a forma que a gente conseguiria interceptar a conexão e redirecionar o usuário. E agora, vou pegar aqui na tela do meu celular e a gente vai achar quais funções aqui que fazem isso. A gente tem duas funções principais. A gente tem o DNS spoofing, que é um comando capaz de alterar o DNS do roteador. O DNS é a função que guarda os domínios. Então, quando você acessa google.com, você deve ter visto isso na aula que eu explicava os domínios. Explicava domínios, URLs. O DNS é o que traduz um IP para um nome bonito. Então, por exemplo, o IP do Google é 453. Um monte de número. Só que quando você acessa google.com, o DNS que faz essa conversão, que transforma o domínio no IP. E esse ataque aqui, ele é capaz de alterar o DNS localmente em algum roteador, algum computador, e fazer você ser redirecionado. A outra função que a gente tem aqui é o redirect. O redirect, ele vai funcionar somente em sites HTTP. Por que isso acontece? Vamos voltar aqui para o modelo do meu computador aqui. Existem dois tipos de conexão. Na verdade, no início da internet, só tinha um tipo de conexão, que era a conexão HTTP. Então, um computador, ele enviava dados para um roteador. Ele ia lá, enviava dados, e aí o roteador respondia a ele. Só que o problema é que ele enviava literalmente os dados. Ele simplesmente pegava os dados com um texto e enviava para o roteador. E o problema era que esses dados, eles não tinham nenhuma criptografia. Qualquer pessoa podia ver esses dados na rede. Seja uma senha, seja uma foto, seja... Não sei, se você enviasse um nude para alguém, quem tivesse na sua rede podia pegar essa foto. Então era uma coisa muito perigosa, porque não tinha nenhuma criptografia que estava sendo utilizada no roteador. Então por isso foi criado a conexão HTTP. No caso, a HTTPS. Essa daqui, que estava insegura, era a conexão HTTP. E aí foi criada a HTTPS. E o que é o HTTPS? É a conexão HTTP, só que com um S no final. Então, ela vai estar criptografada. Esse S aqui significa que essa conexão vai estar criptografada. Então, com a conexão criptografada, fica mais difícil de você poder ver os dados que estão trafegando pela rede, porque eles não vão estar em texto. Para você poder ver esses dados, a gente tem uma opção. A opção de interceptar esses dados do computador para o roteador não vai funcionar. Mas caso exista uma falha no roteador, você consegue pegar esses dados, já que a conexão do roteador ela não vai estar criptografada, ela vai chegar criptografada. A conexão do computador também não. Somente a conexão que está passando entre eles vai estar criptografada. Então, caso exista uma falha em algum dos dois, você consegue quebrar essa conexão HTTPS. Mas esse ataque que eu vou mostrar, ele funciona na conexão HTTP. E muitos sites funcionam ainda no HTTP. Funcionam com essa que eu diria uma falha de segurança. Vamos supor que você é o dono de algum estabelecimento e vai subir algum site de administração para os seus clientes. Todos os sites de administração internos, a maioria deles, no caso, eles estão rodando em HTTP, porque são sites que estão na rede local. Então, painéis de login, quando você acessa o login de um shopping, é o chamado Captive Portal. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse daqui, Captive Portals. Todos esses, eles estão em HTTP. Esse daqui. Eles estão em HTTP. Quando um funcionário de alguma empresa, vamos supor um hospital, ele vai fazer o login para ver os dados dos pacientes, ou algum funcionário de algum prédio, ele vai ver os moradores que tem lá, ele provavelmente vai estar acessando um site HTTP, porque ele vai ser um site que ele está rodando localmente. E poucos sites que estão rodando localmente, eles são em HTTPS. Normalmente, HTTPS é um site, por exemplo, o YouTube, Instagram. Esses são sites HTTPS. Mas sites administrativos, que vão ter de empresas, a maioria estão rodando em HTTP. Aqui dentro, dessa forma. E nessas conexões que a gente consegue interceptar e fazer o que a gente quiser nesses sites. Vamos supor que um funcionário de alguma empresa, ele vai conectar na área de funcionários, ou na área de clientes, que vai ter na rede. E aí, ele vai fazer uma conexão HTTP. Você consegue interceptar essa conexão
e mandar ele para um outro site. Talvez um site falso, que tenha dados falsos, ou qualquer outro site que você queira. E é esse ataque que é possível de fazer usando o redirect. Aqui na descrição dele, ele já fala que ele redireciona todo o tráfego HTTP para outro endereço. Então, todo mundo que acessar um site HTTP, no caso o alvo que a gente colocou aqui, se o alvo ele acessar um site HTTP, ele vai ser redirecionado para outro local. Ok, agora a gente vai redirecionar essas conexões. A gente vai vir no redirect aqui e vamos pensar algum site que a gente pode redirecionar a pessoa. Eu vou dar um exemplo de algum site na própria rede, como se a gente tivesse subido um deles. Eu vou mandar ele para o site do roteador. O site do roteador aqui. Nosso roteador, ele tá aqui, ó, o roteador. E a gente consegue acessar ele. A gente tem um painel de login do roteador aqui. Então, ó, 192.168.0.1. Esse daqui é o site do roteador. Isso daqui talvez poderia ser um site que você mesmo criou e subiu na rede, por exemplo, o seu IP, que você subiu. Mas nesse caso eu vou testar no roteador. E agora eu vou vir no nosso alvo, vou in the middle e eu vou redirecionar para esse site. 192.168.0.1. Ok. E agora que a gente está redirecionando, agora eu vou para o meu computador e eu vou acessar o portal.mac.gov, que é um site do governo aqui que eu achei que ele está com uma conexão HTTP só. Vamos supor que você é um funcionário aqui de boa, estou acessando o site, vamos ter que ver alguma coisa muito importante aqui no nosso site do governo. Você vai lá, acessa o site, vamos lá, eu vim aqui, acessa o site, vou recarregar o site, como se a gente estivesse fazendo uma nova conexão para o roteador, vou dar Enter. Olha só, nosso site ele foi redirecionado para um outro site. E o mais interessante aqui é que ao invés de uma falha de redirecionamento, que já seria uma falha bem alta, caso você... Vamos supor que você cria um site falso e você coloca para redirecionar, e ele vai para outra URL do site falso. Talvez a pessoa não veja que o site mudou e continue lá. Mas isso daqui, literalmente, é o mesmo link. Portal.mac.gov, só que com outro site. Você está entendendo o poder que isso tem? Qualquer pessoa que esteja acessando um site em HTTP, sites do governo, por exemplo, eles são em HTTP, e vários outros sites são, você pode trocar essa conexão e mandar para qualquer site que você quiser. Seja um site falso, seja um site aleatório, você pode fazer o que você quiser com essa conexão. E esse aqui é o ataque de redirect. Então, agora que a gente já entendeu como redirecionar os usuários, eu queria só apresentar uma outra função aqui que a gente tem, que mexe no mesmo tipo de ataque, de interceptação, que é a Kill Connections. Então, essa Kill Connections, ela faz a mesma coisa, ela intercepta, só que ao invés de trocar o site, ela simplesmente deleta a conexão. Ela rouba o pacote e manda ele embora. Ela destrói o pacote. E quando a gente clica em Kill Connections aqui no nosso celular, a gente clica aqui, ele faz todas as conexões do computador pararem de funcionar. Se isso for uma câmera de segurança, a imagem da câmera de segurança ela corta. Exatamente isso. Você consegue fazer o dispositivo ele perder a internet. Então, sabe naqueles filmes de hacker que você vê os hackers fazendo as câmeras pararem de funcionar, os roteadores da internet? É exatamente essa função que eles estão utilizando. A função de Kill Connections. Com essa função, a gente consegue fazer câmeras e dispositivos pararem de funcionar. Também uma função bem poderosa aqui. Então, espero que vocês tenham curtido essa aula. Eu te vejo em uma próxima aula.